Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Shankaram Shankaracharyam Keshavam Bhadarayanam Sutrabhasha Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha. Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui com vocês gravando um vídeo direto da conferência Carioca de Yoga, aqui muito bem acompanhada aqui do meu lado, Nossa Senhora aqui. E estou bem contente por estar aqui mais uma vez. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo só quando já tiver acabado. E por isso eu queria dar uma palhinha sobre o que eu vou falar aqui, né? Fui convidado para falar sobre desapego. Desapego, que é um dos valores mais prezados assim, da prática de yoga, mas que muitas vezes é mal compreendido, né? E quando a gente pensa em desapego, a gente pode ter a imagem daquele sujeito clássico, né, indiano, meditando pelado numa caverna, sem posses, né, sem se relacionar com as pessoas. E, bom, acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que esse sujeito, ele de repente ele pode ser muito mais apegado do que todos nós que estamos aqui no mundo material, cheio de coisas, porque o desapego ele é uma atitude, ele não é referente à presença ou à ausência de uma coisa. Ele é uma atitude que permeia justamente a presença ou a ausência dessa coisa, e não a coisa em si. Então o sujeito pelado numa caverna, ele pode estar profundamente apegado àquela situação de não ter nada, de não ter pessoas, de não ter que se relacionar com ninguém. E tanto é que é assim que quando chega alguém, às vezes ele fica irritado, ou então quando vão oferecer alguma coisa para ele, fica com raiva. Se ele fosse realmente desapegado, ele simplesmente recusaria aquilo sem maior desconforto, né? Então, a gente não pode pedir o nível de desapego de uma pessoa pelo tanto que ela tem ou pelo tanto que ela não tem, e sim por uma atitude correta referente àquela coisa. E a referência que, então, sendo essa atitude, como que a gente consegue então ter essa atitude frente a essas coisas todas, né? Isso é uma lição até mais importante para nós que temos tantas coisas aqui para querer, né? E esse mundo onde a gente vive estimula o consumo, oferece tantas coisas, e eu não considero isso uma coisa ruim. O problema é a falta de controle sobre o consumo, a falta de controle sobre isso que a gente chama de posse. E para a gente se livrar desses excessos e entender o desapego na raiz, a gente tem que ver em que realmente está baseado esse desapego, e ele tem que estar baseado no entendimento profundo da natureza verdadeira de todas as coisas, que são perecíveis, elas estão aqui por um momento, depois elas não estão mais. E uma coisa que eu acho muito interessante no sânscrito, poucas coisas eu acho realmente interessantes, né? Tipo, eu estudei sânscrito, sei sânscrito, mas assim, é difícil, é complicado, tem alguns highlights, assim, umas coisas que são maneiras mesmo. Uma delas é que não existe o verbo ter em sânscrito, né? Você quer construir uma frase em que você tem alguma coisa, né? A gente diria eu tenho, você tem que construir assim: a carruagem existe para mim. E eu acho muito bonito isso, porque isso reflete um entendimento sobre o que é ter uma coisa realmente, né? Nunca ninguém tem nada, existe uma sensação de posse, mas essa sensação se desfaz num instante. Não leva mais do que um instante para essa sensação se desfazer. Quando você bate seu carro, quando você perde seu bichinho de estimação ou uma pessoa próxima. Então, na verdade, você não tem nada. E o desapego, ele tem que vir baseado nesse entendimento de que você realmente não tem nada. Que outra opção você tem, se não entender a natureza impermanente das coisas, que elas estão aqui por um momento para você usufruir, e no momento seguinte elas podem não estar mais. Eu não estou falando que é fácil fazer isso, ok? Só estou falando que é como que você faz. E a forma de você conseguir ir criando esse desapego, em termos de yoga, né, são por isso que são propostas muitas disciplinas, muitos comportamentos como privações, então, jejum, por exemplo, que é a privação da comida, que sugerem em você uma outra atitude em relação àquela coisa. Então,
pode ser uma prática interessante. E tem muitas outras propostas, né? Mas o jejum é uma coisa próxima pra gente, até porque é uma prática próxima também do catolicismo. Tem muita gente que faz, né? Quaresma e tal. O judaísmo também tem, por ocasião do Yom Kippur e tal. Mas então, se você quer mudar a sua relação com aquela coisa, você tem que ver a coisa pelo que ela é, e não pelo que você acha que ela é. Ela não está ali para te preencher enquanto pessoa, ela não está ali para te fazer mais feliz ou menos feliz. Aquela coisa, né, seja o que for aquela coisa, aquela pessoa, ela está ali simplesmente porque ela está ali. E o resto você que projeta nela. Então é isso, pessoal. Até mais tarde. Hariom.